Pronto, então vamos começar. A gente está discutindo diagnóstico diferencial de anemias. E agora vocês conseguem ver a minha seta aqui na apresentação, né? Tá ótimo. Pronto, isso. Maravilha. Então, nós já discutimos isso mais de uma vez. Nós vamos usar o eritrograma para poder fazer diagnóstico diferencial de anemias. E o eritrograma, ele leva em consideração... Marcos Vidal está pedindo para entrar. Ele precisa entrar, senão não consigo autorizar ele a entrar. Isso. E aí, no eritrograma, nós vamos discutir 3 variáveis dosadas, hemácia, hemoglobina, hematócrito, e 3 variáveis medidas. A mais importante é o VCM, é o que está norteando essa aula. Nós já discutimos isso, microcitose, um VCM menor do que 80, macrocitose maior do que 100, e nós vamos fazer a classificação das anemias e separá-las de acordo com isso. Não vamos falar de CHCM nem índice de anisostose agora, porque isso já foi bastante batido. Anemia quando a hemoglobina está abaixo de 12, para mulher 13, para homem adulto, convencionado pela Organização Mundial de Saúde. A gente vai usar esses termos. Falamos bastante sobre as microcitoses. Nós temos 4 diagnósticos diferenciais importantes de microcitose. O Marcos acabou de entrar. Então, o mais importante deles é o ferro. E agora que vocês já conhecem isso, eu posso dar uma dica. Se vocês pensarem bem, das causas de anemia microcítica, 2 delas são hemolíticas. Na verdade, um grande grupo são anemias hemolíticas, que são as talassemias, costumam ter microcitose. E um outro grande grupo é das anemias por deficiência de ferro. Nessas, a gente fala de 3 tipos. De ferro, está faltando ferro, ou porque a pessoa não absorve, ou porque ela perde no adulto e na criança, eventualmente porque não tem ingesta o suficiente, mas situações de aumento de demanda, desabsorção e perda, e outras 2 situações que também são anemias por deficiência de ferro, mais funcionais. Anemia de doença crônica, que a gente não vai chamar assim mais, nós vamos chamar de anemia da inflamação. É uma doença em que a pessoa tem ferro, mas ela não consegue utilizar o ferro. E a anemia sideroblástica, que é a mesma coisa, a pessoa tem ferro, mas ela não consegue utilizar o ferro. No caso da anemia da inflamação, não usa o ferro, porque não consegue tirar ele do sistema retículo endotelial e não consegue absorver o ferro, porque aumenta a expressão da hepcidina. E no caso da anemia sideroblástica, porque eu tenho um defeito no acoplamento do ferro ao M, então o paciente não consegue fazer M, e aí ele fica com o ferro em volta do sideroblasto, criando o sideroblasto em anel. Mas, funcionalmente, a gente está discutindo 3 situações em que ou eu não tenho ou eu não consigo utilizar o ferro. Por isso é que elas têm características microscópicas parecidas. A gente passa a ter microcitose, e no sangue periférico eu posso ver os eliptócitos, eu tenho uma anisostose importante, a marca no hemograma da deficiência de ferro, e aí eu uso a ferrocinética para fazer o diagnóstico diferencial. Nós falamos bastante sobre o metabolismo do ferro, que o ferro é tóxico, o que entra na dieta tem que sair, e a maior parte do ferro que a gente tem está no éritron, então é o primeiro lugar onde ele vai ser colocado quando ele está sendo reposto, e é o primeiro lugar onde vai faltar quando ele está faltando, né? Primeiro falta no estoque, logo em seguida vai faltar no éritron, e acaba faltando no músculo, e obviamente acabou no estoque, né? Então vai faltar no sistema retículo endotelial, mas o éritron, ele sente e responde rapidamente à deficiência de ferro, causando anemia.
Discutimos que pelo fato do ferro ser tóxico, ele só entra no sangue se ele tiver com a sua quantidade bem dosada. Quando está faltando ferro, a ferroportina está aberta e o ferro é absorvido. Se ele não é absorvido, ele é descartado no interócito duodenal, e isso acontece baseado em mecanismo de HFE-epsidina, são 2 genes que regulam a produção da proteína epsidina. A proteína epsidina fecha a ferroportina, bloqueando a entrada de ferro quando o ferro está em excesso, ou a ausência de epsidina permite que a ferroportina fique aberta e o ferro entra. Discutimos as causas de perda, a gente não vai bater nisso, eu só quero insistir mais uma vez, é a terceira vez que eu vou falar para vocês do tratamento, lembrar das doses de ferro para tratamento, são doses altas, não adianta ficar dando subdose, uma das principais causas de refratariedade ao tratamento é não tratar direito dando subdose, não tratar direito dando ferro de baixa biodisponibilidade em subdose, e não tratar direito, esquecendo de tratar a causa. Quando eu não posso tratar com ferro oral, a gente faz ferro venoso, existe um cálculo para reposição de ferro venoso, e mais uma vez, fazer ferro venoso não prescinde de não tratar a causa, precisa tratar a causa. Bom, clinicamente, nós temos uma anemia com todos os seus comemorativos, né? No hemograma, microcitose, na maioria dos casos, relacionada a um RDW alto que indica anisocitose, mas a gente também tem poiquilostose, então formas diferentes de hemácia, estematócito, micrócito, esferócito, hemácia em charuto, hemácia em lágrima, enfim, começa a aparecer um monte de porcaria com a manha da trombocitose. Vocês estão vendo aqui as plaquetas, um monte de plaquetinha num campo em que era para ter pouca plaqueta. Anemia hipocrômica microcítica com RDW aumentado e plaquetose, essa é a anemia, o hemograma clássico das anemias por deficiência de ferro. Se não estamos falando de deficiência de ferro, podemos estar falando de traço talassêmico, a gente já discutiu bastante isso, eu quero reiterar que no traço alfa talassêmico eu não consigo dar diagnóstico, eu só consigo ver esse diagnóstico por testagem de DNA e estudo familiar, mas a gente presume que se trata de um traço alfa-talassêmico, um paciente que tem uma microcitose crônica, geralmente desde que nasceu, com uma anemia leve e uma eletroforese de hemoglobinas normais. Quando o paciente tem doença, alfa-talassemia doença, no defeito de 3 genes, ele vai ter doença da hemoglobina H, e eu consigo enxergar a hemoglobina H na eletroforese e também a hemácia em bola de golfe. Uma manha que ajuda a gente a dar diagnóstico de traço talassêmico é a presença de hemácia em alvo, o aumento de reticulócitos no sangue periférico. Você vai olhar, se você pedir o exame de reticulócito, é uma anemia hemolítica, então ela vai ter reticulocitose. E quando eu não faço a dosagem de reticulócito no hemograma, eu posso enxergar essa mudança de coloração aqui, que é a muitas cromasia, muitas cores. Então a hemácia não fica com uma corzinha uniforme, ela passa a ter cores diferentes. Isso aqui significa reticulocitose, aumento do turnover celular. A gente também falou bastante da beta-talassemia. A diferença da alfa é que aqui eu tenho uma alteração que me permite dar diagnóstico na eletroforese, que é o aumento da hemoglobina A2. A hemoglobina A2, só lembrando, é aquela hemoglobina que é formada por 2 genes, 2 proteínas alfa e 2 proteínas delta, né, que é aquela tentativa de duplicação do beta que deu errado, então ela não consegue ser induzida numa potência alta, acaba que a hemoglobina A2 sobe no máximo para 6 a 8%, mas ela sobe, então ela passa a aparecer no traço talassêmico, e é isso que me permite dar o diagnóstico. A doença talassemia beta intermédia ou beta major, a beta major chamada de anemia de Cooley, é uma doença gravíssima, causada pela hemólise crônica, pela hemólise importante, então a gente tem aumento da expansão, né, dos ossos, da medula óssea, então o osso fica deformado para poder caber essa medula, a medula não cabe, ela sai, passa a fazer medula em outros órgãos, a gente tem hematopoese extramedular e um mega bação, mas
as complicações clínicas mais importantes da talassemia hoje, elas estão relacionadas ao tratamento, que é a transfusão de sangue. Então, é fundamental que esse paciente seja submetido a uma quelação eficaz. Cada vez mais, hoje, nasce um bebê com talassemia, ele vai ser transplantado ainda bebê. A gente, hoje, não fica esperando essa criança crescer e dar ferro, e muito ferro, para ela desenvolver hemocromatose. A gente acaba fazendo transplante e curando a doença. O terceiro diagnóstico diferencial de microcitose que a gente comentou, que a gente citou, foi a anemia da inflamação. Falei bastante sobre vocês de novo em relação à hepcidina. A hepcidina é uma proteína de fase aguda, induzível por lipopolissacáride bacteriano e por citocinas inflamatórias, especialmente interleucina 6. Então, uma vez que o paciente que está inflamado, infectado, produzindo uma quantidade grande de citocinas, ele acaba produzindo hepcidina, a hepcidina bloqueia a absorção de ferro no duodeno proximal, e bloqueia a liberação de ferro no macrófago. Além disso, citocinas inflamatórias têm o poder de inibir produção de eritropoetina, de inibir a ação da eritropoetina na medula óssea. Então, são vários os mecanismos de anemia de doença crônica, mas um deles, e o mais importante, é justamente essa deficiência funcional de ferro. Eu tenho ferro, eu não consigo usar o ferro fica aprisionado no sistema retículo endotelial. E a maior fonte de ferro que a gente tem para hematopoiese, ela não sai do estômago, obviamente. A gente já falou isso várias vezes. O ferro, ele entra pouco, sai pouco. A maior fonte de ferro que a gente tem, ela está vindo do macrófago, que comeu as hemácias senescentes, aprisionou esse ferro aqui, e esse ferro vai ser liberado via hepcidina ferroportina, se não tiver hepcidina no meio. Porque se tiver hepcidina sobrando, a gente tem ferroportina bloqueada, internalizada. Para fazer diagnóstico diferencial de ferropenia com doença crônica, o fator mais importante é a transferrina. Nós falamos bastante que a transferrina, ela é um ônibus que eu coloco em circulação para tentar aumentar a quantidade de gente a ser transportada. Então, se eu tenho deficiência real de ferro, eu tenho aumento de transferrina, a transferrina sobe na anemia por deficiência de ferro, e ela está normal na anemia da inflamação, porque eu não tenho deficiência de ferro no fígado, eu tenho deficiência de ferro no sangue. O fígado acha que está tudo certo, então ele não induz a produção de transferrina. Já na deficiência real de ferro, o fígado acha que está faltando ferro e aumenta a produção de transferrina. Isso faz com que o IST, que é o índice de saturação de transferrina, caia muito na anemia por deficiência de ferro, porque eu tenho o meu numerador reduzido, ferro sérico, e o meu denominador aumentado, a transferrina. No caso da anemia de doença crônica, eu também tenho uma redução da saturação de transferrina, mas basicamente porque o meu numerador está reduzido. Acontece que medicina não é fácil, se fosse estava fácil, mas não é. A grande maioria das condições que causam inflamação e anemia de doença crônica também causam deficiência de ferro. Então, é muito frequente a gente ter as duas condições juntas. Não está errado eu tratar esse paciente que eu desconfio que tem anemia de doença crônica com ferro, só que nesse caso vai ter que ser ferro venoso, porque ele não absorve bem ferro por via oral. Eu só não posso ficar tratando ele o resto da minha vida. Mas eu posso tentar melhorar a anemia de doença crônica com ferro venoso para tentar compensar que existe muitas vezes a associação de deficiência real de ferro nessas condições. Então, às vezes, vocês vão ver, especialmente na nefrologia, paciente em diálise com uma ferritina de 1000, tomando ferro. Se ele não estiver, o dialítico, ele é um inflamado. Se ele não estiver tomando ferro, a eritropoetina que você está oferecendo para ele para compensar a anemia da insuficiência renal crônica não vai responder, não vai melhorar. Então, ele tem que tomar ferro mesmo com ferritinas muito altas. Lembrar que a ferritina é uma proteína de fase aguda como a hepcidina. Então, ela está aumentada na anemia de doença crônica e ela pode estar normal quando eu tenho associação de anemia de doença crônica com anemia por deficiência de ferro. Então, a ferritina, ela perde a razão de ser quando ela está normal ou alta. Ela significa muito para mim quando ela está baixa. Mas eu não vou descartar a possibilidade de uma ferropenia, única e exclusivamente porque o paciente tem ferritina normal.
E a última anemia microcítica, que nós comentamos na aula passada, anemia sideroblástica, poucas frases: hereditária adquirida, hereditária ligada ao X, a mutação da alacintase, corrige com B6. Adquirida é principalmente síndrome mielodisplásica, nós vamos citar isso quando a gente vai falando de macrostose, mas principalmente intoxicação por alguns antibióticos, especialmente tuberculostáticos, como isoniazida e pirazinamida, intoxicação, libação alcoólica aguda e chumbo, tá? Chumbo nas suas várias formas, tinta automotiva, projetil preso, uma pessoa que tomou um tiro e fica com esse tiro alojado, enfim. Para fazer diagnóstico diferencial de anemias microcíticas, então, a gente começa olhando a ferritina. Se a ferritina está baixa, eu já digo que é uma anemia por deficiência de ferro. Se a ferritina está normal ou alta, eu tenho que abrir o meu diagnóstico diferencial. Próximo passo é olhar o índice de saturação de transferrina. Se ele estiver alto com transferrina baixa, eu tenho excesso de ferro, eu tenho ferro sobrando, isso me leva para o diagnóstico de sideroblástica. Se eu tenho transferrina alta com IST baixo, eu posso continuar pensando em anemia por deficiência de ferro ou anemia da inflamação com ou sem deficiência de ferro. E para anemia da inflamação me ajuda a olhar as provas de inflamação e, obviamente, saber que o paciente tem uma doença inflamatória crônica para pensar em anemia da inflamação. Nada disso tá visto, nós estamos falando de uma microstose crônica, eu peço uma eletroforese de hemoglobina. Se ela tiver anormal, com aumento de A2, eu penso em beta-talassemia. Se ela for normal, ou eu conseguir enxergar persistência de hemoglobina H, uma microcitose persistente, microcitose nos pais e nos filhos, ou eventualmente pontilhado basofílico, hemácia em alvo, coisas que me dizem que eu estou diante de um traço talassêmico, possivelmente a gente vai estar falando de um traço alfa-talassêmico. Só com o estudo genético que eu vou ser capaz de responder essa dúvida. Na dúvida, a gente encara como traço talassêmico e não dá ferro à toa para essa criatura. Ele vai ter microcitose e anemia o resto da vida. Agora a gente começa a aula de hoje, nós vamos inverter, partir para o extremo oposto e começar a falar sobre anemias macrocíticas. Aqui eu vou falar muito menos de mecanismo do que eu falei na aula de microcitose. Nós vamos muito mais citar as doenças, porque não faz sentido ficar discutindo muito mecanismo. Então, macrocitose são situações que vocês precisam saber que dão macrocitose, tá? A primeira delas, a gente já comentou alguma coisinha, é a reticulocitose. Então, quando eu tenho a formação da célula vermelha na medula, eu tenho a célula mãe, a mais importante aqui, define que eu vou evoluir com formação de hemácia, são os eritroblastos. E o primeiro eritroblasto que aparece na medula é esse aqui, o pró-eritroblasto. Vocês estão vendo que é uma célula imensa, ele é muito maior do que as outras células que tem, tanto no hemograma quanto no mielograma, isso aqui é na medula óssea, ela só perde para o megacariócito, que não chama megator, né? O proeritroblasto é uma célula bastante imatura, em que eu tenho um citoplasma bem azul, azul significa RNA, e um núcleo bem grande e bem rendilhado. O que vai acontecer com essa célula para ela virar uma hemácia? Ela tem que diminuir, ela tem que expulsar o núcleo, então esse núcleo ele vai ficar cada vez mais condensado até ser expulso, e esse citoplasma cheio de RNA, ele precisa se transformar num RNA, num citoplasma cheio de proteína. Eu vou transformar, óbvio que não é transformar, mas eu vou traduzir esse DNA, esse RNA, em proteína e hemoglobina, né? Então eu passo de um citoplasma extremamente azul para um citoplasma bastante azul, para um citoplasma roxinho, para daí chegar no, não está aqui o eritroblasto ortocromático, que tem cor de hemácia, e aí eu expulso o núcleo, eu tenho reticulócito, e do reticulócito, o reticulócito diminui, ele amadurece, ele termina de se hemoglobinizar, perde água, perde membrana e vira uma hemácia, tá? Essa célula aqui é o famoso reticulócito. Na coloração de reticulócito, eu enxergo retículo. Na coloração do hemograma, eu vejo só policromasia. Já citei isso hoje. Então, o eritroblasto, ele é imenso, ele tem um mega VCM,
O reticulócito ainda tem um VCM muito grande, à medida em que ele amadurece, ele perde água, perde membrana e vira um eritrócito maduro, que vai ter um VCM médio aí de 90, entre 80 e 100. Então, a primeira causa de macrocitose é a reticulocitose. Eu tenho aumento na produção de célula vermelha, por algum motivo, eu começo a produzir células imaturas. Essas células, elas vão ser desviadas no hemograma e elas têm uma tendência a ser maiores, portanto, acaba que desvia o VCM também. Não vale a pena ficar discutindo por que isso acontece, mas eu acabei de explicar, tá? Eu diminuo quando eu estou aumentando o meu turnover celular, eu solto células cada vez mais imaturas e solto eritroblastos maiores, eritroblastos em massas maiores, porque eu diminuo a divisão do eritroblasto. Então, acaba que solta células maiores. A reticulocitose, então, é a primeira causa de macrocitose. A segunda causa de macrocitose, estudante de medicina conhece bem, né? Álcool. O uso crônico do álcool etílico, bebendo, é causa de macrocitose, tá? 90% dos etilistas moderados vão ter algum grau de macrocitose. Moderado não, gente, etilista grande, tá? O equivalente a 80 gramas de álcool por dia seria uma garrafa de vinho por dia, ou 4 a 5 doses de cachaça, ou 4 a 5 doses de uísque por dia. Não é um bebedor moderado, né? É um bebedor importante. Quando a gente não conhece muito bem o motivo pelo qual isso acontece, parece ser um efeito do acetaldeído, que é justamente o metabólito do álcool que deixa a gente de ressaca, mas, enfim, ninguém sabe, pouco importa, o álcool é causa de macrocitose, tá? O paciente não tem anemia, ele não tem carência, não tem insuficiência hepática e tem macrocitose, única e exclusivamente pelo álcool. Em 4 meses, o paciente que para de beber vai normalizar o VCM, porque aquelas células todas elas vão ser hemocaterizadas, se perder, e as novas que estão sendo formadas não estão sendo expostas ao álcool, e aí normaliza. Primeira causa de macrocitose, reticulocitose. Segunda causa de macrocitose, álcool. Terceira, insuficiência hepática. Tá? A gente não sabe também muito bem por quê. Parece ser um problema na formação da membrana da célula, por conta de um erro de metabolismo de lipídios que acontece no cirrótico, mas o cirrótico começa a ter membrana sobrando, faz hemácia em alvo. Segunda causa de hemácia em alvo que eu estou citando hoje, a primeira talassemia, a segunda, cirrose hepática, e aí o paciente tem uma macrocitose com sideroblastos, com eritroblastos, Ave Maria, com hemácia em alvo, codócito, eritroblasto em alvo, agora sim. Primeira causa de anemia macrocítica, reticulocitose, a segunda, álcool, terceira, cirrose hepática. Isso aqui é fácil, né, gente? Existem todos os estigmas de insuficiência hepática para você falar que o paciente é cirrótico. Então, na anamnese, na história clínica, a gente já consegue identificar isso. O quarto diagnóstico diferencial são as carências nutricionais, e aqui, por óbvio, eu não estou falando de ferro, eu estou falando basicamente de B12 e ácido fólico. Existem outras carências nutricionais que fazem isso, tá? Na verdade, o excesso de zinco com a deficiência de cobre pode fazer isso. E alguns graus de anemia, de desvitaminose por B6 também faz isso, mas classicamente, quando a gente fala de carência nutricional causando macrocitose, nós estamos falando de B12 e ácido fólico. A deficiência de B12 e ácido fólico é chamada de anemia megaloblástica. Atenção, anemia macrocítica, anemia com VCM alto, acima de 100. Eu já citei 4 diagnósticos diferenciais de macrocitose até agora. Megaloblastose é basicamente a deficiência de B12 e de ácido fólico. Não necessariamente eu tenho macrocitose na megaloblastose. A gente está citando aqui diagnósticos diferenciais que surgem quando eu estou vendo um hemograma com macrocitose. Mas a gente sabe que medicina não lê livro, que paciente não é obrigado a seguir o que está escrito no Harrison. Na maioria das vezes, as anemias megaloblásticas, elas não são macrocíticas, elas podem ser macrocíticas. O que eu estou ensinando para vocês é, quando eu vejo uma macrocitose, aí sim, eu penso em
um dos diagnósticos diferenciais, que é a megaloblastose. Megaloblastose, deficiência de B12 ou deficiência de ácido fólico. Nesse caso em específico, é onde a gente vê, quando a gente vê macrocitose, é onde a gente vê as maiores macrocitoses, tá? VCMs muito grandes mesmo. VCM de 120, VCM de 115. Então, são dicas que chamam a atenção. Não vou ficar pensando em reticulócito, não vou ficar pensando em cirrose, em ME. Eu vou pensar em deficiência de B12 e ácido fólico quando eu vejo VCMs muito grandes. E a causa disso é porque na megaloblastose o que acontece é que eu tenho uma assincronia na formação da célula entre o núcleo e o citoplasma, tá? Então, isso aqui é um sangue periférico de um paciente com deficiência de B12 ou ácido fólico, o sangue periférico é idêntico, tá? Em que, questãozinha de prova, que todo mundo sempre comenta, é o neutrófilo hipersegmentar. O neutrófilo, normalmente, o núcleo dele, ele tem 3 ou 4, no máximo 5 núcleos, 5 bolotinhas no núcleo. E esse aqui vocês estão vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uns 10 segmentos no núcleo. Isso aqui é uma alteração típica de megaloblastose, deficiência de B12 ou ácido fólico. Não patognomônica, mas típica. A gente vê isso no sangue periférico que cai demais em prova. E também o macrovalócito, né? Uma célula grande com VCM bem grande. Isso. E isso aqui, na verdade, está refletindo o que acontece na medula, tá? Eu mostrei para vocês o proeritroblasto e a maturação do núcleo e do citoplasma, ela tem que acompanhar a par e passe. Não pode acontecer do citoplasma se hemoglobinizar inteiro e o núcleo não se amadurecer. Como ácido fólico e B12 são coisas que a gente precisa para formar DNA e RNA, acaba que o núcleo não amadurece, então eu tenho uma célula aqui que era para ser uma hemácia, e acaba que ela não virou uma hemácia, apesar do citoplasma ser citoplasma de hemácia, mas o núcleo continua aqui. Eu tenho células em que eu tenho falha, eu tenho hemoglobinização, então eu tenho um eritroblasto, não, um eritroblasto aqui, que já era para estar com o núcleo madurinho, porque ele já está querendo ficar com cor de hemácia, e o núcleo dele ainda está imaturo, tá? Então, essa sincronia entre núcleo e citoplasma é o que a gente chama de alteração de Tempka-Brown, e ela é típica de megaloblastose. Muito prazer, esse aqui, ó, eles são os megaloblastos, que são eritroblastos que o citoplasma amadureceu numa velocidade diferente da velocidade do amadurecimento do núcleo. E não está restrito à célula vermelha, à linhagem vermelha. Aqui a gente está vendo um neutrófilo que o núcleo não se segmentou, tem citoplasma de neutrófilo, mas o núcleo continua núcleo quase que de bastão. Eu estou vendo aqui um megabastão, um mielócito querendo ser um megabastão, enfim. A alteração, ela vai acontecer em todas as linhagens celulares. E mais, a deficiência de B12 de ácido fólico, elas não causam problema só na linhagem vermelha, elas causam problema em todas as células que se multiplicam rápido. Então, eu vou ter problema no cabelo, eu vou ter problema na unha, eu vou ter problema nas mucosas. É esperado que esse paciente desenvolva uma desabsorção causada pela deficiência desses nutrientes que são fundamentais para que a célula seja reposta, especialmente célula que morre muito, tipo mucosa, cabelo, pele e unha. Então, são células que acabam sofrendo quando eu tenho deficiência nutricional, porque eu não consigo montar a célula pela falta do DNA e do RNA, pela falta do amadurecimento do DNA e do RNA. Então, esse paciente é um paciente que vai emagrecer, ele é um paciente que não vai absorver bem outros nutrientes, ele vai acabar desenvolvendo desabsorções secundárias, e especificamente no caso da deficiência de B12, a gente também tem intoxicação de neurônio. O paciente desenvolve as mais diversas alterações neurológicas, neuropsiquiátricas. Isso só acontece na B12, não acontece no ácido fólico, tá? É fundamental, então, que eu pense em dar diagnóstico de deficiência de B12 antes de dizer
de ácido fólico, e que eu não saia repondo ácido fólico para as pessoas sem ter certeza que o paciente não tem, na verdade, deficiência de B12. Porque quando eu dou ácido fólico, eu normalizo a alteração nutricional, eu normalizo a alteração nos fâneros, na pele e na mucosa, eu normalizo a alteração hematológica e eu ferro o neurônio. Porque o problema do neurônio persiste. Eu não consigo corrigir o defeito neuronal que a deficiência de B12 causa. Ah, professora, por que isso acontece? Vocês vão ler lá no capítulo de anemias megaloblásticas, como é que é a fisiopatologia da deficiência de B12 de ácido fólico, para que serve B12, onde é que entra a B12 e o ácido fólico na formação dos ácidos nucleicos, e aí vocês vão entender que o B12 ele está um passo atrás no metabólito que acumula e intoxica neurônio, e quando eu dou ácido fólico, eu corrijo a causa em hemácia, em célula de sangue, mucosa e pele, que são basicamente dependentes da recirculação do ácido fólico intracelular. Então, se eu dou ácido fólico, eu deixo de depender da recirculação de ácido fólico e normalizo essas coisas. Além disso, deficiência de B12, ela acontece, geralmente, quando ela surge, o paciente já está com deficiência de B12 há muito tempo. Vocês precisam ler também sobre como é que acontece a absorção de B12. Do ponto de vista de história da medicina, é extremamente curioso, muito, muito legal saber dessas coisas. Mas a deficiência de B12, quando ela surge, basicamente, eu já tenho um problema que normalmente é gástrico por pelo menos 3 a 5 anos. Eu perdi o meu estoque e B12, apesar de ser uma vitamina hidrossolúvel, ela tem um estoque que dura bastante tempo no organismo. Então, quando o paciente desenvolve a doença, deficiência de B12, ele já está deficiente há muito tempo. As principais causas de deficiência de B12 são anormalidades gástricas. Eu preciso de estômago íntegro para absorver B12. A B12 ela vai entrar por sempre, pouco sempre em medicina. Esse é um sempre em medicina. Sempre por fonte animal. Não existe como eu receber B12 por fonte vegetal. Então, sempre por fonte animal. A B12 vai chegar no estômago e o estômago precisa produzir uma proteína chamada fator intrínseco para proteger a B12 da destruição pelas enzimas pancreáticas no duodeno. Ela tem que passar íntegra pelo duodeno e chegar no jejum proximal para iniciar a absorção. Desculpa, ilho distal para iniciar a absorção. Então, eu preciso de estômago funcionante, célula parietal funcionante e produção de ácido, de fator intrínseco. A célula que produz fator intrínseco é essa bendita dessa célula parietal que também produz ácido. Se porventura eu perco o estômago, como acontece na cirurgia bariátrica, nas gastrectomias antrais, com vagotomia troncular, que eram cirurgias que a gente fazia para tratar úlcera antes de existir o omeprazol, ou gastrectomia para tratar câncer, ou para tratar, enfim, qualquer coisa. Eu perdi o estômago, eu vou ter deficiência de B12 o resto da vida. Esse paciente vai precisar de reposição de B12 o resto da vida. Mas a causa mais comum, fora a epidemia de cirurgia bariátrica, é a gastrite atrófica imune, que é uma lesão autoimune que acontece à parede gástrica, fazendo com que a parede gástrica fique atrófica, e essa atrofia autoimune é chamada de anemia perniciosa. É uma anemia que não tem solução se você não repor B12. E é aqui que entra a história da medicina interessante, assim. Foram uma das situações mais interessantes em que a autoexperimentação funciona. Sugiro que vocês se deem o trabalho de deem uma lida nisso, sobre a história do desenvolvimento dos tratamentos e do entendimento da absorção da B12 no início do século XX. Muito interessante mesmo. Bom, as anormalidades gástricas são as mais importantes, dentre elas a anemia perniciosa, que é uma doença autoimune incurável,
Então, eu tenho uma destruição irreversível da parede do estômago, e aí eu vou desenvolver anemia por deficiência de B12 daí 3 a 5 anos, mas eu também tenho deficiência de B12 por outras causas, a normalidade que eu perco o ilho, especialmente o ilho terminal, que é onde eu efetivamente absorvo a B12, anormalidades pancreáticas, insuficiência pancreática, eu preciso das enzimas para soltar aquele complexo de fator intrínseco e B12, então tem que ter enzima funcionante. O paciente que é vegetariano estrito, ele não absorve B12 por via oral, tá? O vegetariano estrito é o famoso vegano, aquele que não usa nem sandália de couro, mas obviamente aqui eu tô falando que ele não come leite, não toma ovo, não come peixe, o vegetariano 100% estrito, ele vai desenvolver deficiência de B12. As vegetarianas grávidas, é um crime, né? Você tomar uma decisão por si, ok, mas você tomar uma decisão pelo seu filho que ainda nem nasceu é um problema. Essas mulheres vão precisar de reposição de B12. A gente não sobrevive sem fonte animal ou sem reposição de B12. Vocês vão ter que escolher um dos dois. Existem algumas drogas que impedem a absorção, isso aqui é anedótico, você precisa usar as drogas durante muito tempo. Pode acontecer no caso de metformina, de omeprazol, de novo anedótico, né, inibidor de bomba, mas acontece agudamente com determinadas anestesias inalatórias que usam óxido nitroso, a gente praticamente não usa isso mais na prática. Resumo da ópera. Deficiência de B12 acontece naquele paciente que é assintomático no resto. Ele não tem e ele não sente a doença gástrica. Ele não sente os problemas causados pela doença gástrica. O problema que a doença gástrica dele vai causar é a deficiência de B12, muitos anos depois do problema efetivamente ter começado. Então, esse paciente, ele é um paciente que só tem a deficiência de B12. Se você olha para ele e ele só tem a deficiência nutricional, anemia megaloblástica, a gente deve estar diante de uma B12. Porque quem tem a normalidade intestinal vai ter outras desabsorções antes da B12 ser um problema. Quem tem insuficiência pancreática vai ter diarreia, vai perder peso. Quem usa essas drogas que impedem a absorção, o médico está ciente, está usando há muito tempo, ele está ligado. Então, basicamente, o problema aqui, ele é assintomático e pernicioso, por isso o nome é anemia perniciosa. Já as deficiências de folato, elas surgem muito antes. As causas todas, elas aparecem porque a deficiência de folato, o tempo de armazenamento dele é pequeno. Então, acaba que o problema surge, tá? As mais importantes deficiências de folato são drogas que impedem o uso, a absorção, que são antiácido fólico. Nós temos drogas que têm esse mecanismo de ação. O metrexato, os antibióticos tipo sulfa, especialmente o trimetoprim, a pirimetamina, as sulfas de um modo geral, né? Mas a pirimetamina é outro tipo de sulfa, no tratamento da toxoplasmose, e algumas drogas que não são antibióticos, como a fenitoína e alguns anticonvulsivantes, eles bloqueiam a utilização, eles são bloqueadores diretos da ação do ácido fólico. Então, esses pacientes são pacientes que vão ter que usar ácido fólico ou vão ter que usar ácido folínico. No caso do antibiótico, eu não posso dar água na fogueira e tentar acender a fogueira. Então, não adianta eu dar o antibiótico anti-ácido fólico para o bicho não usar o ácido fólico e dar ácido fólico na sequência, né? A gente faz isso com o metrexato. Eu dou o metrexato hoje e amanhã eu bloqueio a ação do metrexato dando ácido fólico. No caso dos antibióticos, a gente usa o ácido folínico, que os animais, os bichos que eu estou tentando tratar com o antibiótico não são capazes de utilizar no metabolismo dos folatos. Eles precisam de ácido fólico, a gente bloqueia o ácido fólico e oferece ácido folínico. E outras causas importantes são as deficiências nutricionais, tá? Aqui nesse caso, a gente está falando daquele paciente que não come de jeito nenhum, que ele come álcool, que ele come droga, e quem é usuário pesado de álcool e de droga vive à base do álcool e da droga. Então, eles vão ter deficiência nutricional por baixa ingesta, muito importante, daquelas coisas que acaba rápido. É onde a gente vê escorbuto, é onde a gente vê pelagra, é onde a gente vê deficiência de folato.
paciente que não come porque é institucionalizado, ou idoso que precisa que alguém dê comida na boca dele, pacientes muito deprimidos, e aqui não é depressão, não vai ter live da Maria Mendonça nessa quarentena. Estou falando depressão doença, depressão do paciente que não sai da cama e que não busca fonte alimentar, depressão do paciente que faz xixi na cama, faz cocô na cama, não levanta da cama, não toma banho. Então, aquele paciente que precisa ser institucionalizado por depressão, ele é disfuncional, a ponto de desenvolver deficiência de folato. Alguns distúrbios alimentares que o paciente come e vomita, tá? Eu já vi deficiência de ácido fólico pesado por bulimia. Come, mas acaba que faz alguma coisa para não absorver os alimentos. Gente que só come coisa muito cozida, o ácido fólico vem de folha verde, especialmente folha verde escura, e ele é termolábil, ele desaparece no cozimento. Então, o ideal para reposição de folato é vegetal verde escuro cru. Só que no Brasil nós temos reposição de folato nas farinhas. Então, acaba que a pessoa realmente precisa ficar sem comer mesmo para conseguir desenvolver uma deficiência de folato por baixa ingesta. As causas de má absorção são raras e, de novo, quem tem essas coisas, o menor dos problemas deles vai ser deficiência de folato, né? Você vai ter deficiência multicarencial de múltiplas coisas, vai ter diarreia, vai ter perda de peso, como acontece na doença celíaca, na doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino curto, enfim. E existem situações em que eu como, tá tudo ok, o intestino tá no lugar, mas a minha demanda é aumentada. Então, vocês vão ver que todo paciente falciforme no ambulatório, é um paciente de anemia hemolítica crônica, ele ganha ácido fólico por desencargo de consciência, só para não correr o risco dele desenvolver anemia por deficiência de folato, porque ele gasta, né? Ele precisa de muito. Pacientes com dermatites esfoliativas, em que a pele fica muito descamando, ela descama muito, acaba que o paciente perde ácido fólico e a gente repõe para evitar a perda. É mais uma coisa preemptiva para evitar doença do que efetivamente um mecanismo primário de doença, tá? O paciente com deficiência de folato, pessoal, em resumo, ele é um paciente doente. Você tem algum motivo para acreditar que ele tem deficiência de folato. E essa doença, ela primariamente está relacionada com baixa ingesta, e isso é visível, você vê que aquela pessoa é uma pessoa desnutrida, ou desabsorção, mesma coisa, ela é desnutrida porque ela não absorve bem os alimentos da dieta. Falei bastante de megaloblástica, né? Quero voltar para a aula de macrocitose. Então, até agora nós falamos de 4 diagnósticos diferenciais de macrocitose: reticulocitose, uso crônico de álcool pesado, alcoolismo crônico, a insuficiência hepática e a megaloblastose, que é a deficiência de B12 e de ácido fólico, ou de ácido fólico. Geralmente a gente não vê associação das duas, é extremamente raro ver associação de ácido fólico e de B12, os motivos estão explicitados pelas causas de cada uma delas, né? Elas não se superpõem. É bastante frequente eu ver deficiência de folato com ferro e deficiência de B12 com ferro, mas de B12 com folato não acontece. E o quinto diagnóstico diferencial de macrocitose agora é droga, não droga lista, droga remédio, tá? Existem um monte de mecanismos e vocês não vão decorar quais são as drogas que dão macrocitose. Vocês vão aceitar que remédio dá macrocitose, levantar a história do paciente, perguntar para ele tudo que ele está tomando e checar nos grandes bulários, nos grandes formulários medicinais internacionais que a gente tem, se aquela droga causa macrocitose, vai estar escrito nas bulas, nas monografias, tá? Principalmente a macrocitose causada por remédio é causada por um prejuízo ao DNA. Então, medicações que têm esse objetivo de gerar dano ao DNA, como acontece, por exemplo, na quimioterapia antimetabólica, como acontece em alguns antibióticos, que eu quero tirar o folato, a cobalamina, ou outros nutrientes, que eu quero tirar eles da célula que está se multiplicando, como acontece no câncer, ou da célula da bactéria, que eu quero
matar a bactéria de fome, eu uso uma droga que bloqueia micronutriente, bloqueia para a bactéria, bloqueia para a pessoa. Mas aí a pessoa eu compenso daí um tempo, e a bactéria não tem tempo para ter essa compensação. Alguns imunossupressores, isso aqui é quimioterapia, pirimidina, citidina, tudo quimioterapia, imunossupressor, azacitidina e a azatioprina, inibidor de ácido fólico, metrexato, perimetamina, trimetropim, quimioterapia alquilante, hidroxiureia, que é uma medicação que quando vocês passarem comigo no ambulatório, vocês vão ver muito, eu uso bastante na anemia falciforme, eu uso no tratamento de doença mieloproliferativa crônica, como citotóxico, enfim. Uma série de medicações, vocês vão checar uma por uma se elas causam macrocitose ou não. Inibidor de purina, que também a maioria é quimioterapia, zidovudina, AZT, que hoje praticamente a gente não usa, ou usa muito pouco, né? Existem outros antirretrovirais, anticonvulsivantes, bloqueio do ácido fólico, pode causar macrocitose, enfim. Independente do mecanismo, o remédio causa macrocitose, tá? Alguns remédios causam macrocitose porque bloqueiam o ácido fólico. Então, você teria 2 mecanismos causando macrocitose por aquele remédio. A gente até agora falou de 5 diagnósticos diferenciais de macrocitose: reticulocitose, álcool, cirrose hepática, megaloblastose, remédio. O 6º mecanismo é o hipotireoidismo. A gente não vai ficar explicando por que isso acontece, mas parece que é alguma coisa relacionada com o metabolismo lipídico da membrana celular. O paciente desenvolve uma macrocitose com VCM baixo, não tem um VCM grande, e a principal causa de hipotireoidismo, se vocês já estudaram hipotireoidismo, é o Hashimoto, né, que é uma doença autoimune, e as doenças autoimunes, elas andam uma de mãozinha dada com a outra. É muito frequente que eu tenha concomitância de autoimunidades, e a gente vê que os pacientes com Hashimoto, uma percentagem deles tem anemia perniciosa e vice-versa. Então, às vezes, eu posso ter 2 mecanismos causando macrocitose no caso do hipotireoidismo. Rememorando, reticulocitose, álcool, insuficiência hepática, megaloblastose, remédio, hipotireoidismo. E o 7º grupo de macrocitoses são as síndromes de falência medular, em que aí eu saio do clínico. Então, até agora, tudo que eu disse para vocês é o clínico que tem a obrigação de investigar e de pensar. Todas as doenças que a gente discutiu em macrocitose até agora, 100% delas são doenças não hematológicas, são doenças do clínico, do endócrino, do gastro, do neurologista. E agora a gente vai falar da seara da hemato, que são as síndromes de falência medular primária. Então, aqui a gente parte para pensar em medula, tá? Existem várias síndromes de falência medular. A maioria das síndromes de falência medular vão causar macrocitose. Algumas delas são anemia aplásica, que é não produzir célula por não ter medula. Medula foi embora, ela foi destruída, geralmente por mecanismo imunológico, mas pode acontecer por radiação ionizante, pode acontecer por quimioterapia, lesão direta da medula, né? Mas, enfim, independente do mecanismo de destruição medular, anemia aplásica é destruição medular, e uma das fases da anemia aplásica é formar células cada vez maiores, células macrocíticas. Existe um tipo bastante caprichoso de aplasia, que é a aplasia só da linhagem vermelha. Eu produzo tudo normal na medula, mas eu não produzo eritroblasto. Então, a gente chama isso de aplasia pura de série vermelha. Isso é um diagnóstico que eu vou dar olhando a medula. As síndromes mielodisplásicas, que são doenças clonais da medula óssea, em que a medula começa a acumular defeito genético, e aí a célula não é produzida de forma adequada. Forma é função, então a célula que é displásica, ela é deformada, ela também é disfuncional e acaba morrendo na medula. É uma situação em que eu tenho uma medula super cheia de célula, porque o rim está lá mandando ver na eritropoetina, pedindo para a medula produzir célula, porque está faltando no sangue periférico, só que a célula é displásica, portanto, disfuncional,
e acaba morrendo antes de sair da medula. Eu vou ter citopenias várias, dentre elas anemia. Eu posso ter só anemia, dependendo do tipo de displasia que acontece. E, finalmente, para citar as síndromes de falência medular, o mieloma múltiplo é um câncer de entupimento de medula com plasmócito. Na verdade, qualquer câncer que entupa a medula óssea, cânceres que infiltram o osso, cânceres primários da medula óssea, como as leucemias agudas, como os linfomas que infiltram a medula óssea, as metástase ósseas e o mieloma múltiplo, eles podem causar falência medular, consequentemente anemia. A anemia, nesses casos, vai ser macrocítica. Bom, qual que é a dica na síndrome de falência medular? Obviamente que a gente não está falando só de anemia na maioria deles. Das vezes, se a gente está discutindo falência da medula, eu vou ter pancitopenia, eu vou ter baixa de célula vermelha, eu vou ter baixa de célula branca, especialmente mieloide, neutrófilo. O linfócito não cai, porque o linfócito não é produzido na medula, e baixa de plaqueta, que são as 3 linhagens medulares, né? Eritrocítica, neutrofílica, monocítica e plaqueta, plaquetária ou trombo... plaquetária, né? Não existe essa palavra, trombo, whatever. Enfim. Especificamente na aplasia pura de série vermelha no mieloma múltiplo é que a gente tende a ter só anemia. Mas as falências medulares, de um modo geral, elas dão bloqueio da produção das linhagens medulares combinadas, bicitopenia e pancitopenia, de um modo geral. E assim, a gente encerra as macrocitoses. Na hora de investigar, facilita procurar na história ingesta alimentar, pensando em ácido fólico, estado nutricional, pensando em ácido fólico, B12, cirrose hepática, emagrecimento e diarreia, pensando em todas essas 3 coisas que a gente já citou. Se é uma anemia e uma icterícia flutuantes, se o paciente tem anemia na família, a gente pode estar falando de uma anemia hemolítica crônica e esse paciente tem reticulocitose. Pacientes submetidos a cirurgias abdominais podem ter deficiência de B12, deficiência de ácido fólico. Pacientes expostos a medicamentos, é obrigação de todo médico levantar a lista de medicamentos que o paciente está usando ou usou recentemente, conhecer esses remédios e ir atrás dos efeitos colaterais deles, da posologia, interrogar o abuso de álcool, a presença de doença hepática na história no exame físico e buscar sintomas de hipotireoidismo. Isso na história, né? No exame físico, estigmas de insuficiência hepática, achados no hipotireoidismo, a pele, o cabelo, a frequência cardíaca mudam, sinais de desnutrição, sinais de distúrbio alimentar, de alteração psiquiátrica, de bulimia, e no laboratório, um perfil de exames que é maior do que os exames que a gente faz para microcitose e que, de novo, são obrigação do clínico, avaliar o hemograma, preferencialmente o sangue periférico, se disponível, contagem de reticulócito e prova de hemólise pensando em reticulocitose, a dosagem da cobalamina e do ácido fólico, pensando em diagnóstico de deficiência de B12 e de ácido fólico. Eu não citei isso, mas a deficiência de B12 e ácido fólico tem 2 marcadores laboratoriais que são marcadores surrogate, são marcadores que eu uso no lugar da dosagem direta desses 2 micronutrientes, que é o ácido metilmalônico e a homocisteína. Os 2 são produzidos em excesso quando eu tenho falência ou quando eu tenho deficiência bioquímica de B12 e de ácido fólico. No caso, a homocisteína, ela acumula tanto na deficiência de ácido fólico quanto na deficiência de B12. Então, é uma das causas de hiperhomocisteinemia, deficiência de B12 e de ácido fólico, e eu posso usar isso como um marcador diagnóstico, mas a homocisteína não diferencia B12 de ácido fólico. Quem diferencia é o metilmalônico, que só acumula na deficiência de B12. Então, se eu quero saber se o paciente tem deficiência de B12 ou de ácido fólico, além da dosagem direta desses 2 marcadores, eu posso usar ácido metilmalônico sérico e homocisteína sérica. O metilmalônico só sobe na deficiência de B12, a homocisteína sobe nos 2.
Avaliação da função tiroidiana com TSH e T4 livre me permite dar o diagnóstico de hipotiroidismo. Avaliação de função e lesão hepática me permite pensar em cirrose hepática. A eletroforese de proteínas e imunofixação sérica me permite falar de mieloma múltiplo, que é uma falência medular, mas aí a gente já está entrando na hematologia, então eu quero que o clínico vá daqui para cima, porque daqui para baixo é a avaliação medular, vocês não fazem, quem faz isso é o hemato. Então, mielo, biópsia, citogenética de medula óssea, fiche, cariótipo, enfim. Eu fiz também um diagraminha para a gente, um algoritmo de diagnóstico. O paciente, nós estamos partindo do paciente com VCM maior do que 100. Então, o hemograma com VCM maior do que 100, eu começo pelo reticulócito e avaliação de sangue periférico. Se o sangue periférico estiver normal, eu vou interrogar o álcool, eu vou investigar hipotiroidismo do TSH e T4 livre, eu vou checar as drogas de uso, e se o paciente tiver codócito no sangue periférico, ou se tiver estigmas de insuficiência hepática, eu vou pensar em hepatopatia. Se ele tiver reticulócito alto, eu vou pensar em sangramento, e se o sangue periférico for anormal, com reticulócito baixo, eu vou olhar a B12, a B12 sérica sempre vem antes do ácido fólico, eu já citei isso para vocês, ela é assintomática, e se eu dou ácido fólico num paciente com depressão de B12, eu vou causar doença neurológica e psiquiátrica nesse doente, então eu vou investigar primeiro a B12, B12 normal alta, eu posso terapêutica. E aí, prova terapêutica é B12. Eu dou B12 primeiro. Se o... Professora? Eu acabei de descobrir que travou. Peraí. Ah, tá. É. Só um segundo, que eu vou ver se os meninos ligaram a Netflix. Desculpa aí, pessoal, meus filhos ligaram a Netflix. Voltou? Pronto. Então, alguém escreve para mim onde eu parei. Pronto. Então, a gente sempre, paciente com reticulócito baixo, a gente sempre vai olhar primeiro, em primeiro lugar, a B12, tá? Porque, como eu já disse para vocês, B12 é assintomática, o sintoma que a pessoa tem são sintomas relacionados à deficiência de B12, e a maioria desses sintomas, se você der ácido fólico, eles normalizam. A única coisa que não vai normalizar é a parte neurológica. Então, a gente sempre começa investigando B12. Se a B12 estiver normal ou alta, aí sim eu posso pensar em folato, mas se a B12 estiver baixa, eu parto para o diagnóstico de deficiência de B12. Acontece, pessoal, que a gente não tem essas dosagens no SUS, tá? O SUS não tem dosagem de B12, não tem e muito de homocisteína e metilmalônico. Homocisteína e metilmalônico, a associação dos dois exames custa mais de R$600 no laboratório mais conhecido da cidade. Então, não dá para a gente sair fazendo esses exames na maioria das vezes. Acaba que no SUS eu faço muito prova terapêutica, tá? E o que é a prova terapêutica? Eu dou B12 para a pessoa e avalio os reticulócitos em uma semana. Ele tinha reticulócito baixo, o reticulócito vai estourar, ou eu avalio mesmo a elevação da hemoglobina e a melhora do estado geral do sujeito
Isso também me permite o diagnóstico. Caso a prova terapêutica não resulte em tratamento, a B12 não normaliza a deficiência de ácido fólico. Aí sim, eu posso pensar em ácido fólico e tratar com ácido fólico em excesso. Se ele tiver baixo na dosagem, era deficiência de folato, mas eu também posso fazer uma prova terapêutica com folato. Descartei tudo isso, medula óssea, tá? É hora de mandar esse paciente para o hematologista para que ele seja avaliado a necessidade de investigação medular invasiva. 11h20. Ok, nós vamos seguir com uma parte das anemias normocíticas, antes da gente encerrar, dá tempo, mais um pouquinho só. E aí, na aula que vem, a gente encerra as anemias falando de anemia hemolítica, tá? Bom, anemias normocíticas ficou por último, porque a normocitose é o estado padrão, né? Então, eu preciso dizer para vocês que todos os diagnósticos diferenciais de microcitose entram nas anemias normocíticas e todos os diagnósticos de macrocitose entram nas anemias normocíticas. O que acontece? Como nós estamos classificando as anemias de acordo com o VCM, eu preciso ter alteração de VCM para pensar no diagnóstico diferencial. Se eu não tenho alteração de VCM, o diagnóstico diferencial não desapareceu, ele continua lá. A maioria das causas de anemia macrocítica, na verdade, vão ser normo-normo. A maioria das causas de anemia microcítica, durante um bom tempo, o paciente vai ter normo-normo, com as exceções de sempre, que são a talassemia, que a pessoa nasce com um mecanismo de doença, então, a princípio, o talassêmico vai ser microcítico a vida inteira, e as falências medulares, que costumam ser muito mais macrocíticas do que normo-normo. E aí, professora, como é que a gente estratifica o diagnóstico diferencial? Sai pedindo exame à torta e à direito? Não. A gente vai buscar as causas mais frequentes, tá? E aqui, quando eu olho o hemograma e eu estou diante de uma anemia normo, eu primeiro vou pensar em anemia nutricional. E aqui vão entrar as doenças, as carências nutricionais todas. Ferro, B12 e ácido fólico. Lembrando que pode acontecer associação de ferro com B12 e bloqueia tanto a formação de hemácia microcítica pelo ferro como a de macrocítica pela B12 e pode acontecer associação de ferro e ácido fólico. Então, nesse caso, eu preciso efetivamente buscar deficiência de ferro, deficiência de B12 e deficiência de folato. Tá? As anemias da inflamação, elas são extremamente frequentes e, em sua maioria, normocíticas. Elas podem ser microcíticas. Então, paciente inflamado, eu tenho que pensar em anemia da inflamação. A manha aqui é que a anemia da inflamação é um mecanismo compensatório. Ele não é um mecanismo de doença per se. A evolução estava bem intencionada. Ela queria fazer um troço para matar a bactéria. Ela não queria matar você. Só que a evolução não contava com a artrite reumatoide, com diabetes mellitus, enfim. Existem doenças inflamatórias crônicas que vão causar anemia crônica. Mas essa anemia é sempre, segundo sempre da aula de hoje, sempre leve. Se o paciente que você acha que tem anemia da inflamação tem uma hemoglobina de 5, a anemia de inflamação, com certeza, é um dos mecanismos de doença, mas definitivamente não é o único. E não adianta tentar resolver a inflamação, que a hemoglobina não vai normalizar. O tratamento de anemia de inflamação é resolver a inflamação. Bom seria se possível fosse, né? Como é que eu resolvo a inflamação do diabético descompensado? Professor, eu compenso diabetes, maravilha, lindo, também gostaria. Como é que eu compenso a inflamação na artrite reumatoide? Compensa a artrite reumatoide, esse é nosso objetivo, mas a vida não funciona assim. E quando a anemia é grave, não vai resolver o problema. Eu preciso ir atrás dos outros mecanismos de doença que esse paciente tem. Não, eu devo pensar em anemia da inflamação, mas ela nunca é grave quando o paciente inflamado tem uma anemia grave, o mecanismo de anemia de inflamação não está sozinho. Então, eu preciso continuar pensando no diagnóstico diferencial. Eu preciso pensar em anemia da insuficiência renal crônica. Professora, anemia de insuficiência renal crônica não é anemia da doença renal crônica?
da doença crônica, da inflamação? Não. Anemia de insuficiência renal é anemia por déficit de rim, portanto, déficit de eritropoetina, que é o sinalizador que vai na medula e fala, medula, produza a célula que está faltando, célula vermelha, especificamente. No renal crônico, dialítico, eu costumo ter esses dois mecanismos. Eu tenho insuficiência renal e eu tenho anemia da inflamação. Mas, primariamente, a anemia da insuficiência renal é déficit de eritropoetina. E o quarto mecanismo inicial, que eu vou começar a pensar rapidamente, são as anemias hemolíticas, cenas do próximo capítulo. A gente vai deixar para discutir hemólise na aula que vem. Tá? Bom, para eu falar em hemólise, eu preciso conhecer os marcadores de hemólise. Ó, nem tinha lembrado que eu tinha esses slides aqui. Então, eu já citei tudo isso para vocês, mas só para relembrar. Então, pensando em anemia nutricional, a gente está falando de deficiência de ferro, de B12 e de ácido fólico, isolado ou combinada. Raríssima existência da combinação dos três. Cuidado, tá? O médico que está tratando anemia com a receita que tem reposição de B12, reposição de ferro e reposição de ácido fólico, na verdade, o cara não sabe o que está fazendo, ele está tratando anemia, ele não investigou o mecanismo de doença, geralmente isso é ignorância, e me mata, eu tenho vontade de morrer, de infartar e sublimar, desaparecer do globo, quando eu vejo tratamento de anemia com ferro, ácido fólico e complexo B. Gente, complexo B, por favor, é um troço que não serve para absolutamente nada. Sabe, soro amarelo? Vocês já devem ter ido uma emergência cheia de cachaça na cabeça em algum momento, ou vocês já devem ter visto sorinho amarelo pendurado em pronto-socorro por aí, tá? Aquilo só é bonito. Aquilo dá emoção para quem toma. Tomei um choro com vitaminas. Mas aquilo não serve para absolutamente nada. Se você quer fazer reposição de vitamina, você tem que repor a vitamina que o paciente precisa. Exemplo, bebum crônico, se não tiver reposição de tiamina, pode desenvolver Wernicke-Korsakoff no pronto-socorro. É uma complicação neurológica gravíssima e irreversível. Complexo B não tem tiamina, a quantidade de tiamina é ínfima. Você tem que repor tiamina. Complexo B não trata anemia por deficiência de B12. A quantidade de B12 que tem no complexo B é ínfima. E B12 não é absorvido na veia, você tem que dar intramuscular. Então, não adianta tratar anemia por deficiência de B12 com complexo B. Quantidade de coisa que tem no complexo B não trata pelagra, não trata as outras carências nutricionais. Então, complexo B é uma coisa que só serve para você deixar o paciente feliz com o soro amarelo dele, mas não trata doença. Não usem. Isso quando não acontece coisa pior, como já aconteceu no HRG, do ser humano confundir complexo B com anfotericina B, e complexo B é inócuo, não serve para nada. Anfotericina B é um antibiótico, é um antifúngico extremamente tóxico, tá? E um paciente na ortopedia do HRG passou 30 dias tomando anfotericina B. Por quê? Ctrl+C, Ctrl+V na prescrição, tá? O ser humano achou que estava tomando complexo B e os dois são amarelinhos. Remédio que o paciente não precisa, remédio não útil, pode ser tóxico. Porque você está dando uma coisa que é tóxica, porque você não está dando aquilo que o paciente precisa. Atenção a quem está usando cloroquina profilática para não morrer de Covid. Atenção para quem está usando cloroquina com azitromicina para não morrer de Covid. Ai, coração da hemata até sangra. Atenção para quem está tomando Clexane profilático para não morrer de Covid. Não façam isso. Tá? Essas coisas não estão autorizadas e podem fazer mal. Hashtag, enfim, da aula de farmacologia. Vamos continuar com a nutricional. Se vocês querem tratar B12, vocês vão dar cianocobalamina intramuscular. Oral também não serve, o paciente não absorve. Se vocês querem dar ácido fólico, vocês vão dar ácido fólico. Se vocês querem ferro, vocês vão dar ferro. A investigação de anemias nutricionais é com ferritina, índice de saturação de transferrina, para ver ferro.
Dosagem de B12 de ácido fólico no mundo perfeito, né? Não é o mundo perfeito de todo mundo. Eventualmente, homocisteína e metilmalônico. Eu, na minha carreira, usei esses dois marcadores super raramente. A gente não precisa deles para viver. Anemia da insuficiência renal, já citei, quando o paciente tem insuficiência renal, portanto, ele tem uma creatinina alta crônica, e não precisa ser insuficiência renal grave, pode ser insuficiência renal moderada. Então, quando o paciente tem um clearance menor do que 30, ele necessariamente vai ter anemia, e quando ele tem um clearance menor do que 50, ele já tem um potencial grande de ter anemia. Uma anemia leve a grave, a depender da gravidade da insuficiência renal. Acompanha. Nesse caso, que vai permitir o diagnóstico é a avaliação da função renal, ureia, creatinina, cistatina C, clearance de creatinina, e a avaliação do ferro. O paciente que eu quero tratar com eritropoetina, ele precisa estar repletado de ferro. Então, é por isso que eu já citei para vocês o renal crônico dialítico, mesmo com ferritina alta, ele vai ganhar ferro venoso, porque senão ele não responde à anemia da insuficiência renal, que é a anemia por déficit de eritropoetina, tratada com suplementação de eritropoetina exógena. E as anemias hemolíticas, eu não vou falar delas hoje, eu só vou ensinar vocês a investigar que existe hemólise, então nós vamos falar das provas de hemólise, tá? Quando um paciente está hemolizando, ele está destruindo prematuramente o seu eritrócito. O eritrócito vai ter um turnover celular reduzido, aumentado, desculpa, porque eu estou destruindo muita célula. Consequentemente, se eu tiver uma medula funcionando bem, pedreiro no lugar, tijolo disponível, eu vou fazer parede. Então, se eu tiver fator de crescimento, eritropoetina, se eu tiver nutrição adequada, ferro, B12, ácido fólico, proteína, eu vou fazer célula, porque eu tenho medula funcionante. Às vezes eu tenho crítica e não tenho anemia, conceito Organização Mundial de Saúde, hemoglobina menor do que 12 em mulheres e 13 em homens. Uai, professora, como assim? Porque a medula compensa a destruição aumentada, aumentando a produção de células imaturas. Eu vou ter reticulocitose, mas eu posso não ter anemia, tá? Então, cuidado, dois conceitos diferentes. Anemia no hemograma é um sinal clínico, é um sinal de doença, não é uma doença per se. Anemia, doença, tem que ter nome e sobrenome. É anemia o quê? Eu tenho anemia. Você me disse o quê? Você não disse nada. O meu hemograma tem anemia, ok. A hemoglobina está menor do que 12 para mulher, 13 para homem. Mas a doença anemia, ela é anemia alguma coisa. É anemia por deficiência de ferro. É anemia hemolítica. É anemia por insuficiência renal. É anemia da doença crônica ou da inflamação. É anemia por deficiência de ácido fólico. É anemia do hipotireoidismo. É anemia da cirrose hepática. E assim por diante. Eu não falo eu tenho anemia, porque isso não é diagnóstico. O diagnóstico sempre tem nome, sobrenome. Citose, tá? Aumento da produção de reticulócitos. O reticulócito eu já citei várias vezes, ele pode ser enxergado no sangue periférico com mudança na cor da célula, policromasia, mas para eu ver reticulocitose eu preciso pedir um exame específico, que tem muito erro pré-analítico, porque é uma coloração supravital, a célula tem que estar viva, ela só vai corar se ela estiver viva. Portanto, entre a coleta e o processamento, tem que ter pouco tempo. Não pode ficar lá o troço na bancada o resto da vida para a gente poder enxergar a reticulocitose. Além disso, a reticulocitose, ela acompanha a anemia e ela acompanha o tempo da maturação do reticulócito. O reticulócito que eu estou produzindo hoje não é necessariamente o reticulócito que eu estou vendo no sangue periférico hoje. Ele é produzido 3 dias antes, ou 4 dias e meio antes da liberação no sangue periférico. Então, se eu tenho uma demanda alta de reticulócitos, acaba que eu tenho mais reticulócito no sangue periférico do que o que é aquele que eu produzi hoje. Se eu quiser saber a verdadeira produção medular, eu preciso levar isso em consideração.
Então, eu tenho que corrigir o reticulócito por esses dois fatores. Eu vou corrigir pela gravidade da anemia, e eu vou corrigir pelo tempo de maturação do reticulócito no sangue periférico. Na verdade, vocês precisam corrigir mesmo só pela anemia, tá? Isso também é questão de prova e é fundamental que vocês coloquem isso no tronco cefálico de vocês, porque não adianta nada falar de reticulócito sem corrigir o reticulócito pela anemia. Como é que eu faço isso? Eu preciso compensar a reticulocitose pela anemia. Então, o reticulócito corrigido, ele é a contagem que eu fiz dos reticulócitos, que pode ser manual ou automatizada, por aquilo que deveria ser hemoglobina normal. Então, a convenção é colocar uma hemoglobina normal e dividir por 15, que seria a ultimate hemoglobina normal. Eu acabo diminuindo essa contagem, porque se o paciente que é anêmico era para ele ter um reticulócito muito alto, mas aí eu conto e corrijo pela anemia, eu vejo que o reticulócito não está tão alto quanto deveria ser para compensar aquela anemia, por isso o paciente desenvolveu anemia sinal clínico. Essa é a fórmula. É a contagem sobre a hemoglobina dividido por 15. Na maior parte dos livros, vocês vão ver a contagem vezes o hematócrito dividido por 15. Por 45, desculpa. A hemoglobina e o hematócrito tem essa relação mais ou menos frequente, 3:1. Então, eu posso usar tanto o hematócrito quanto a hemoglobina. Eu, Marta, não gosto de usar hematócrito, eu acho que é muito mais fácil a gente usar a hemoglobina, que é um valor só, hemoglobina dividido por 15, ou hematócrito dividido por 45. Outra coisa que vocês vão ver que a gente faz muito na prática também para ficar automático é que eu não uso o reticulócito em porcentagem. Eu uso o valor absoluto dos reticulócitos. O reticulócito absoluto, ele é a contagem de reticulócitos multiplicada pelo número de hemácias. Então, como eu conto em porcentagem, a contagem de reticulócito é desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas hemácias tem no campo que não são reticulócitos, e vou contar quantas tem que são reticulócitos, e aí eu tenho necessariamente uma relação que eu vou transformar em porcentagem. Eu vou contar 100 células e ver quantas delas são reticulócitos. Aí vem aquele número em porcentagem. Se eu quiser saber qual é o valor absoluto disso, eu multiplico pelo número total de hemácias e assim eu vou saber quantos reticulócitos eu tenho por milímetro cúbico de sangue ou por litro, enfim, dependendo da unidade que você use, tá? Bom, por que isso fica no automático? O normal do reticulócito é entre 30 a 100 mil por milímetro cúbico de sangue. Então, o normal é esse. É claro, gente, que se você tem uma anemia, você não pode ter 40 mil reticulócitos. Você fala, nossa, 40 mil reticulócitos é bastante reticulócito, tá normal. Não tá. Se o cara tem anemia, ele tinha que estar com mais de 100 mil. Se ele tem uma hemoglobina de 14, 15, 16, não é para ele ter 90 mil reticulócitos, é para ele ter menos reticulócito, porque a medula não precisa dessa demanda toda. Eu acabo fazendo essa mesma correção que eu expliquei para vocês no papel, a gente faz na cabeça, tá? Existe um limiar. Aqui é para quem tem hemoglobina alta, aqui é para quem tem hemoglobina baixa. Então, se o paciente tem hemoglobina baixa e ele não está com o reticulócito muito estourado, eu já sei que essa anemia não é uma anemia com reticulocitose o suficiente para corrigir a anemia. Teoricamente, é assim que a gente classificaria as anemias hiperproliferativas. É por toda essa confusão que eu não uso essa classificação. É a classificação que está no Harrison, tá? Vocês vão ver, ele separa as anemias hipoproliferativas, anemias com reticulócito baixo, anemias com dificuldade de formação de células pela medula, seja pelo qual motivo for, a maioria das anemias são hipoproliferativas. Anemias hiperproliferativas, basicamente, são anemias hemolíticas e anemia do sangramento. Acaba que eu tenho tanta dor de cabeça para corrigir reticulócito que não compensa classificar as anemias dessa forma. Mas, enfim, tá no livro desse jeito, eu estou ensinando as duas formas. Bom, essa questão da correção pela anemia, tá claro? Alguém precisa que eu repita, porque eu vou complicar mais o negócio agora na hora que eu for fazer a compensação da maturação reticulocitária. Right. Então, vamos complicar.
além de corrigir pela anemia, eu também tenho que lembrar que o reticulócito, ele não é formado no dia em que ele aparece no sangue periférico, tá? A maturação reticulocitária, ela leva 4 dias e meio em média. Só que como é que acontece nas pessoas normais sem anemia? O reticulócito, então ele perdeu o núcleo, pronto, eu chamo ele de reticulócito. Até ele virar hemácia, ele precisa de 4 dias e meio. 3 dias e meio são na medula. Então, numa situação de hemoglobina normal, o reticulócito que eu estou vendo no sangue periférico é o reticulócito que foi formado naquele dia e que foi liberado naquele dia para repor a hemácia que vai ser perdida na hemocaterese. Situação, condições normais de temperatura e pressão. Acontece o seguinte, à medida em que a anemia vai piorando, o hematócrito e a hemoglobina vão caindo, a medula sente eritropoetina. A eritropoetina fala, medula precisa de sangue. A medula coloca a célula para fora. É lógico que ela vai aumentar a produção, mas a primeira célula que vai sair é a que já está pronta, a que só falta terminar de amadurecer. Então, o reticulócito, ele começa a ser expulso antes do tempo final de maturação. E aí, os reticulócitos que eu começo a ver, eles não são mais reticulócitos que equivalem ao reticulócito produzido naquele dia. E única e exclusivamente, como a medula tomou susto e colocou a célula para fora, eu estou vendo o reticulócito que foi produzido hoje, o que foi produzido ontem e o que foi produzido antes de ontem, que ainda está como reticulócito no sangue periférico, ainda não virou hemácia. Acaba que ele vai demorar mais tempo para virar hemácia. Ele vai amadurecer fora. Então, para tentar corrigir, para eu saber a verdadeira produção medular, a verdadeira produção reticulocitária, eu preciso corrigir aquele reticulócito que eu já corrigi pela anemia, pelo desvio no tempo de maturação medular, tá? Vocês não são obrigados a saber isso vocês vão olhar na tabelinha, e o avaliador infeliz, o Zé Ruela, que te perguntar isso numa prova, ele é obrigado a te dar o tempo de maturação medular, que são mais ou menos definidos. O que você tem que saber? Você tem que saber que você tem que pegar aquele valor de reticulócito, corrigir pela hemoglobina, então, reticulócito vezes hemoglobina dividido por 15 e dividir esse valor por esse desvio no tempo de maturação medular. Grosso modo, um hematócrito de 45, uma hemoglobina de 15, um paciente sem anemia é 1, então aquilo que eu tenho foi o que eu produzi hoje, e à medida em que a minha hemoglobina vai caindo, um hematócrito de 25 é uma hemoglobina de 7, 8, eu desviei para 3, então o reticulócito, que foi corrigido pela anemia, eu vou dividir por 3, 4, eu vou ter esse índice de produção reticulocitária, e quanto menos hemoglobina, menos hematócrito, mais tempo de desvio, maior esse desvio de maturação, então eu vou dividir o reticulócito que eu contei pela anemia, e dividir esse valor por 5, quanto mais grave, mais maturação, né, mais desvio de maturação, ou seja, eu preciso de muito mais reticulócito para dizer que isso é de fato uma anemia hiperproliferativa. A anemia hiperproliferativa é convencionada como uma anemia com um índice de produção reticulocitária maior do que 2. Então, se eu faço essa conta inteira e deu maior do que 2, eu tenho uma anemia hiperproliferativa. Se eu faço essa conta inteira e tenho uma anemia menor do que 2, eu tenho uma anemia hipoproliferativa. É o jeito de eu fazer essa conta, tá? Na prática, ninguém usa isso, então eu estou ensinando só porque vocês vão estudar isso no livro, então vocês têm que ler lá, porque eu, Marta, médica, antes de ser hematologista, levei um dia inteiro para conseguir compreender esse diabo desse gráfico aqui, porque ninguém me ensinou. Agora que ensinando fica bem mais simples. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês me procuram. Na prática, a gente faz isso aqui, tá? O valor absoluto, que é o valor do reticulócito contado vezes o número de hemácia,
e esse valor você pode corrigir pela anemia, multiplicando pela hemoglobina do paciente dividido por 15, pronto, é isso aí que a gente precisa. Mas eu não estou só ensinando vocês o que é reticulócito. Eu estou ensinando vocês que o reticulócito é a primeira prova de hemólise que a gente tem. É o primeiro marcador laboratorial de hemólise que a gente tem, tá? Então, quando eu penso numa anemia hemolítica, eu posso ver anemia no hemograma, ou eu posso não ver anemia no hemograma. Muitas vezes essa anemia está compensada. Então, a hemoglobina no hemograma não é um bom parâmetro para eu pensar em hemólise, mas a reticulocitose é. Tá? Reticulocitose, a princípio, só tem 2 diagnósticos diferenciais, na verdade 3. Ou sangramento, o paciente sangrou, está sangrando, ele tem tudo funcionando, ele compensa a anemia, a perda que ele teve com reticulocitose. O paciente que está hemolizando e que mantém uma hemólise um período, se ele tem tudo funcionando, ele compensa a hemólise com reticulocitose. E o paciente em que estava com uma anemia por um defeito medular ou por uma carência, ou o que quer que seja, um problema que eu resolvi, como acontece na deficiência de ferro, de B12, na deficiência de eritropoetina, o paciente estava com reticulocitopenia, com anemia, porque ele não tinha como produzir célula, eu corrijo o defeito e aí ele começa a produzir célula, então ele faz uma reticulocitose transitória. Praticamente não existem outros diagnósticos diferenciais de reticulocitose. Então, reticulocitose é uma prova de hemólise bastante específica. Não é 100% específica, mas é bastante específica. As outras 3 são marcadores laboratoriais que a gente tem, que não tem absolutamente nada de específico, à exceção da aptoglobina. Tá? DHL ou LDH, a lactato desidrogenase, é uma enzima intracelular de célula que faz metabolismo anaeróbio. Ele existe em todas as células, mas a célula que faz metabolismo anaeróbio tem ela em grande quantidade. As células que a gente tem no organismo que produzem muito DHL ou LDH são hemácia, eritrócito, músculo, tanto o estriado quanto o liso, e fígado. Então, a destruição de qualquer célula, especialmente essas, causa LDHs muito aumentados. O pulmão também faz muito LDH, ele não faz exatamente metabolismo anaeróbio, mas faz muito LDH, tá? Então, destruição celular causa aumento de LDH. Destruição de eritrócito causa aumento de LDH. Se você acha que a hemólise pode explicar um LDH aumentado, não é nada específico, mas associado com reticulocitose, você já sabe qual que é o problema. Outro marcador barato que todo pronto-socorro tem é bilirrubina. Neste caso, a bilirrubina indireta. Causas de hiperbilirrubinemia direta são colestases. São doenças do fígado ou da via biliar, impedindo a descida da bilirrubina direta para o intestino e o seu clareamento. Causas de hiperbilirrubinemia indireta são basicamente 2. Ou defeitos enzimáticos da conversão de bilirrubina direta para bilirrubina de indireta para direta, em que a gente conhece bem 3, que são as síndromes de Crigler-Najjar tipo 1, Crigler-Najjar tipo 2, e principalmente Gilbert, que só causa isso. Gilbert é uma hiperbilirrubinemia indireta crônica, o paciente vive amarelo, se ele está infectado, ele fica amarelo, se ele está estressado, ele fica amarelo, e na hora que ele está numa situação normal da vida dele, ele fica menos amarelo, mas ele nasce assim, cresce assim, se reproduz assim, morre assim, e não vira nada, tá? É uma doença super benigna, mas que faz diagnóstico diferencial com hemólise. Crigler-Najjar já é bem mais grave, tem outras alterações somáticas, neurológicas, então o diagnóstico é mais evidente, tá? Mas hiperbilirrubinemia indireta só são essas coisas. Só são Gilbert, Crigler-Najjar e hemólise. Então é mais específico, mas não é 100% específico. Agora, a associação de hiperbilirrubinemia indireta com LDH aumentado me diz que a gente está falando de hemólise. Onde é que eu estou querendo chegar? As provas de hemólise não são sensíveis e não são específicas quando elas são isoladas. A gente sempre olha em painel. Então, eu tenho que associar umas com as outras, e mais frequentemente em pronto-socorro a gente olha hemograma, bilirrubina indireta e LDH, que são as que são mais disponíveis. Reticulócito, quem me dera, né, mas a maioria dos pacientes não tem acesso rápido a reticulócito.
E a última prova de hemólise, que a gente quase não fala, porque a gente quase não usa, porque não tem, é muito caro, é a aptoglobina, que é a mais específica delas. A aptoglobina, ela é uma proteína que a gente produz com o objetivo de grudar na hemoglobina livre e destoxificar a hemoglobina livre. Quando eu tenho hemoglobina fora de membrana, ela é extremamente tóxica, ela faz muito mal para o organismo. E o macrófago, ele não tem receptor para hemoglobina livre, porque não é para a hemoglobina estar solta no plasma. A gente não tem isso como um mecanismo natural, a gente só tem isso como um mecanismo de doença na hemólise intravascular. Então, a aptoglobina, ela foi uma forma que a evolução, que surgiu na evolução para grudar na hemoglobina livre, e nós temos um receptor no macrófago para botar o complexo aptoglobina e hemoglobina para dentro. Assim eu destoxifico a hemoglobina. O que acontece com a aptoglobina em situações de hemólise, especialmente hemólise intravascular? Ela cai, tá? Então, as provas de hemólise são anemia disponível, reticulocitose, aumento de DHL ou LDH, aumento de bilirrubina indireta e redução da aptoglobina. Olhando esses marcadores 2 a 2 no mínimo, combinados, eu consigo dizer, esse paciente está hemolizando. Mas eu não consigo dizer pelo que ele está hemolizando. A gente vai deixar essa discussão para a aula que vem, porque já deu, né? Quase 2 horas. 1h30. Nós vamos falar sobre as anemias hemolíticas na próxima vez que a gente se encontrar, e aí a gente encerra essa parte de anemias, tá? Recapitulando, anemias normocíticas. Não fiz o diagrama, achei que eu tivesse feito, só um segundo. A gente precisa resolver desse jeito aqui. Eu olho uma anemia, ela é normo, eu penso em nutricionais, isoladas ou combinadas. Anemias nutricionais são anemias por deficiência de ferro, por B12, por ácido fólico, principalmente, mas eventualmente por intoxicação por zinco, causando deficiência de cobre, ou anemia por deficiência de vitamina B6, também pode acontecer, mas classicamente nós estamos falando de ferro, B12 e ácido fólico, isoladas ou combinadas. A anemia da inflamação, que eu vou olhar a história clínica do sujeito, ver se ele tem uma doença inflamatória crônica, e provas de inflamação alteradas, basicamente PCR, porque o VHS sempre vai estar alto nas anemias, a velocidade de sedimentação aumenta quando o paciente está anêmico. Anemia da insuficiência renal, quando o paciente tem déficit de eritropoetina, basicamente eu vou olhar a função renal, e as anemias hemolíticas, que é quando a gente vai ver os marcadores de hemólise, aumento de LDH, aumento de bilirrubina indireta, redução de aptoglobina e reticulocitose. Ok? Alguma dúvida? Vocês querem discutir agora? Alguma coisa que vocês queiram perguntar agora? Não? Então tá.